Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como todo mundo sabe, eu tenho uma Casa de Repouso Morada Feliz, aqui em Santa Felicidade, em Curitiba. E nós tratamos muito sobre esse assunto de alimentação. Nós sabemos que dependendo da idade ou da condição da doença, e a gente precisa aprender a dar a alimentação de uma forma mais restrita. Alimentaçõezinhas diferentes, né? Para que o idoso possa ter um paladar melhor, engolir melhor. Mas para isso, eu tenho que trazer uma pessoa que conhece esse assunto. Nós vamos falar hoje com a Karina Portela, a doutora Karina Portela, onde ela vai explicar para a gente como é que se deve dar alimentação para um idoso com um problema de disfagia. Tudo bem? Como vai você? Olá, tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem a todos que estão nos assistindo? É maravilhoso sempre estar aqui na Casa da Rede TV para falar de um tema tão importante, principalmente agora em março, onde acontecem ações no Brasil todo sobre a conscientização do Dia da Disfagia. E o que é a disfagia, né? A disfagia, ela é uma dificuldade de engolir tanto alimentos como saliva. Tá? Então, por que a gente sempre frisa e fala um pouquinho sobre esse tema? Porque esse tema, ele não aparece do acaso, né? Sim. Acontecem situações que podem nos levar a perceber que determinada pessoa está com disfagia e fazermos ali a intervenção da forma mais rápida possível para evitar qualquer tipo de problemas futuros. Eu falei sobre idosos, mas isso não acontece só com idosos, né? Não acontece somente com idosos, né? Então, pessoas que são acometidas por AVC, por câncer, né, alguma questão neurológica, pode também vir a ter a disfagia, que é essa dificuldade da alimentação. De engolir. Então, o que é interessante de observar? Percebeu que a pessoa começou a se alimentar, às vezes começa com aquele pigarro. Tá tomando a água, começa a engasgar, sente que às vezes se relata, né? Eu sinto alguma coisa que tá parado aqui. E isso é tão importante, Maria Lúcia, porque chega um momento em que essa pessoa, de tanto se engasgar, de tanto pigarrear, ela vai perdendo o prazer pela alimentação. Para de comer. Aí onde a gente tá com um problema muito grande, principalmente os idosos, né? Então eles vão deixando de comer ou começam a comer o mínimo possível e tem toda a questão calórica que daí não é ingerida e acaba gerando outros tipos de comprometimentos para eles. Entendi. É difícil nesse período onde o idoso, eu vou falar do idoso aqui, né? Onde o idoso tem vontade de comer e não consegue engolir. E também tem o idoso que a alimentação tá toda coloridinha, bonitinha, saudável e ele não consegue engolir. Qual é o processo que a fonoaudióloga entra para poder ajudar? Quando nós vamos fazer, né, o acolhimento dessa pessoa, nós vamos identificar qual que é o maior problema que ela está tendo no momento. Se é com determinado alimento, nós vamos sugerir algumas mudanças na alimentação. E em alguns casos também nós vamos iniciar com exercícios, manobras de deglutição. É como se a gente fizesse uma academia, né? Para que pudesse realmente fortalecer essa musculatura, melhorar a mobilidade, a elevação da laringe e que parasse ou reduzisse esses engasgos. O que acontece se eu estou engasgando e se eu broncoaspiro uma alimentação? O que é o broncoaspirar? É quando eu engasgo e essa alimentação ou esse líquido vai para o pulmão. E aí começa a ter a pneumonia, né? E aí são pneumonias repetitivas. Às vezes tem idoso que durante o ano tem episódios de 3, 4 pneumonias, começa a perder peso. Isso é um sinal que talvez ele esteja microaspirando a alimentação. E essa microaspiração, ela pode acontecer conforme vai acontecendo os engasgos, então ele tosse, você percebe que sempre que está se alimentando está tossindo, ou em algumas situações tem a aspiração silente, que ele simplesmente ingere e já caiu lá no pulmão.
mas ele não tossiu, ele não teve nenhuma sensibilidade, e aí é aquele idoso que vai começando a ficar mais emagrecido, perdendo apetite, mais sonolento, porque está com uma infecção ali pulmonar. Que vai de pouquinho em pouquinho pro pulmão. De pouquinho em pouquinho, prejudicando essa qualidade de vida dele. E que pode até levar à morte. Pode até levar à morte, com certeza. Então, esse é o grande objetivo da campanha: identificarmos, capacitar, né, pessoas que estão lá no domicílio a identificar e conseguir ter esse olhar mais afinado para a pessoa que convive, né? Porque se eu conseguir identificar isso, talvez eu tenha algumas sugestões, que são sugestões que nós vamos falar hoje, inclusive, que pode eles colocarem na prática no dia a dia deles e fazer a diferença na alimentação e na qualidade de vida da pessoa que tem a disfagia. A gente fala muito da casa de repouso, do hospital, da clínica, mas aquela família que às vezes não sabe, não tem como perceber, não aprendeu a perceber, acha que o idoso não quer comer porque não quer, porque está com preguiça, engasgou, largou, toma uma água. O que você diz para essa família? Eu falo que sempre nós temos que olhar para a pessoa. Geralmente eu me incluo porque eu já cuidei, né, de pessoas, inclusive da família, que tinham disfagia. O que nós queremos? Nós queremos que coma de qualquer forma. Então tá aqui, você vai comer. Ai, tá tossindo. Sempre que tá comendo, ele tá tossindo, tá tomando água, ele tá tossindo. E aí, mesmo assim, não, tem que comer, tem que comer. Então eu peço para que olhe ao redor o que está acontecendo que não está comendo, né? Não está comendo por quê? Está se engasgando? Não está comendo porque está difícil de engolir? Não está comendo porque às vezes fica com aquele alimento ali na boca um bom tempo, e às vezes tem alguns que até acumulam o alimento na bochecha. E daí eles vão fadigando ainda mais. Então o que está acontecendo? Identificando qual que é o problema. Não, percebi que é com líquido. Então a gente vai ter que pensar e olhar para esse líquido para ter alguma estratégia. Não, é para alimento seco, torradas, pães com cascas. Então nós vamos ter que olhar para esse alimento e modificar, ofertar um outro tipo de alimento para ver se isso melhora. Isso melhorou, eu estou facilitando para que ele não venha ter uma pneumonia aspirativa ou que essa disfagia venha se agravar e que ele perca o prazer por se alimentar. Porque se toda hora que ele for comer, Maria Lúcia, ele engasga, qual que é o prazer? Você já se engasgou alguma vez? Sim, já. Qual que é o prazer que você tem depois de continuar comendo? Você quer parar de comer. Você não continua, porque você se engasgou, né? E aí, às vezes, até se sente mal por estar em família, na mesa, não sai mais para comer fora porque engasga. Então, esse olhar tem que olhar o que está acontecendo, qual é o alimento que está sendo prejudicial, que está gerando esse engasgo, e aí identificar e ir com estratégias para trocar essa alimentação. Observou que não melhorou? O indicado sim é buscar um fonoaudiólogo, buscar uma avaliação, né, para que seja identificado exatamente o que está acontecendo e qual que seria a intervenção. Então é exatamente isso, gente. Você aí de casa, se tiver um idoso, uma criança que tem problemas, né, e que não está conseguindo engolir, escuta que a doutora está falando, porque é real isso daí, né? E perder peso também dificulta em outros problemas, né? Tomar remédio, medicação, como é que a gente dá a medicação para uma pessoa que está engasgando? Tem várias alternativas. A gente, em alguns casos, faz a maceração realmente da medicação. Lógico, tudo isso nós avaliamos com a equipe médica também, porque tem medicamentos que não podem ser macerados. Então, vemos se tem a possibilidade de mudar para uma outra medicação, mistura com a água mais grossinha, que é a água espessada, que depois nós vamos demonstrar também como que faz para que ele consiga tomar o medicamento, mas que ele não engasgue. Então, veja, o comprimido, se nós formos pensar ainda a indústria farmacêutica, eu digo que é tão falha nesse sentido. Deveria olhar melhor, porque né? Pensar. Tem cápsulas, gente, que é enorme, que nós que não temos a disfagia... Tem coisa que eu não consigo engolir. Vai colocar na boca, você não É. consegue engolir. Então imagine quem já tem uma disfagia, uma dificuldade na deglutição para tomar uma cápsula grande, né? Então tem que pensar em alternativas para isso. E é real, nós temos muita dificuldade aqui em fazer isso, porque primeiro que a gente não tem tantas habilidades, a gente tem que aprender com vocês, né? Então a gente chama a doutora Karina, ela vem aqui e ensina como que a gente deve fazer esse tratamento. Quando não há meios, não tem condição, o que que a pessoa faz? Vai para o hospital. Não tem o que fazer, tem que ir para o hospital.
E lá as técnicas são outras, né? Então veja, nós vamos na ideia de dificultar esse processo, né? Dificultar não, mas frear esse processo da evolução da disfagia e tentar sempre ofertar essa alimentação enquanto ela ainda é possível. Tem casos, sim, que precisa passar aquela sonda que vai no nariz, aí vai se alimentar pela sonda, né? E aí a gente pensa que eu tô com uma sonda no meu nariz que tá passando lá atrás da minha garganta. Como é que eu vou engolir com aquilo? Veja, eu movimento a minha cabeça, aquilo movimenta lá atrás. Se puxar, pode escapar. Alguns perdem aquela sonda, precisa recolocar de novo. Então, tudo isso a gente vai interferindo na qualidade de vida dessa pessoa. Então, se eu identifico, se eu olho para essa alimentação e eu consigo evitar que chegue ou atrasar o processo de uma sonda, de uma alimentação por via alternativa, a melhor coisa que tem é a alimentação e o prazer pela alimentação, né? Aí a gente entra na questão da história, da memória olfativa, gustativa, nós mesmos. Com certeza você tem alguma alimentação que a tua mãe faz, lembra, que, nossa, né? que você, meu Deus, é igual que a minha mãe fazia. Verdade. Ai, que vontade. Passa às vezes na padaria, a primeira coisa nós comemos Cheirinho. com o olho, o cheiro, nossa, eu lembrei de um prato. Então, a alimentação, ela é prazer, ela também é emocional e ela também é qualidade de vida. E, inclusive, existe o luto por não poder comer. Sim, então, o luto, ele não você já falou isso ele no não programa. É só da morte, né? Ele é porque eu perco habilidades diárias, né? E essas habilidades diárias é sofrido, mas às vezes a gente não está preparado para olhar para isso e abrir aqui as possibilidades que podem trazer um maior conforto, uma maior satisfação para essa pessoa se alimentar melhor. Você explica, você fala, mas a gente sabe que o dia a dia é um pouco diferente, né? Então, quando nós chamamos você é porque o caso precisa ser atendido de uma forma realmente diferente. Então, doutora, venha porque eu tô com um paciente assim, assado, tá, né? Aí você chega aqui, você faz os exercícios, você verifica o porquê, analisa, né, estuda, traz alimentação que é feita aqui. Você faz tudo isso para diagnosticar que ele realmente tem um processo aí avançado, vamos dizer assim, né? Nós temos casos já avançados. E que a família tomou a iniciativa de que não vai deixar fazer nenhum... Como é que a gente fala? Nenhuma medidas invasivas, exato, né? Que é a colocação de sonda. Isso. Como é que fica essa vontade da pessoa se alimentar? Bom, primeiramente assim, se a pessoa ela tem uma consciência, ela consegue conversar, ela consegue tomar a decisão, é interessante que a gente escute essa pessoa, né? Acho que a coisa mais triste é você ter outras pessoas tomando a decisão por você. Então, se essa pessoa tem a capacidade, vamos escutar o que ela gosta de comer, se é importante para ela comer. Chega em determinado momento que a língua vai perdendo as papilas gustativas, né, com a idade. E às vezes o sabor é diferenciado. Você já percebeu que a maioria dos idosos, eles preferem doce ao salgado? Sim. Então, às vezes se prepara aquele prato maravilhoso, salgado na hora do almoço, e eles preferem tomar o café. Ah, mas o café vai super bem, o almoço é verdade, não. O café vai, mas... a preferência deles, né? Então, nesse momento, a gente vai olhar para essa preferência, para essa alimentação com amor, com cuidado e com aquilo que ele quer. Né? E aí nós vamos pensar em estratégia de ofertar coisas junto com a nutricionista que tem ali uma bagagem nutricional adequada para ele, que seja aprimorada dentro daquele cardápio, que é o cardápio mais agradável ao paladar dele. Agora é engraçado, a gente tem alguns pontos assim que a família chega, a gente comenta, aí ela fala, vou trazer um iogurte. Ele comeu todo o iogurte. Tá, ele comeu o iogurte daí. Ele continua não se alimentando. Né? Porque o corpo precisa mais do que um iogurte, né? É difícil, né? E aí, Lúcia, a gente entra nesse patamar que assim, um iogurte é diferente de um prato de comida. Sim. Né? O iogurte ele é doce, ele é mais geladinho. Né? Então tem toda uma outra questão. Então, se a família não pode se tomar como base, ele come bem um iogurte e ele come bem uma refeição.
Não, né? Mas se ele gosta dessa consistência que é similar à do iogurte, o que nós podemos pensar de alimentação que em um cardápio, né? Sim. Que seja mais ou menos similar a isso, que vai trazer um valor nutricional para ele. Mas que a gente tenha uma alimentação com qualidade e com conforto, E não que ele vitaminas, seja né? obrigado. Né? E aí assim, a família se frustra, porque você faz um prato com tanto carinho e a pessoa não come. E aí chega um momento que já começa a ser um momento de desentendimento da família. Coma, você tem que comer. Você quer ir Você no não hospital? gostou? Eu vou te passar uma sonda. Se você não comer, você vai ser internado. E daí fica essas ameaças. E a pessoa não come porque ela não quer. É porque ela tem um problema, né? Mas nós somos egoístas e não conseguimos perceber que ela tem esse Porque problema. a gente não tá olhando. Coma, se esforce, você consegue engolir. Eu sei que você... Não, ele não consegue engolir, ele tá com uma dificuldade. E aí, às vezes, essa dificuldade já tá lá de trás. Se engasgava, quando ia falar, se engasgava com a saliva, a língua tinha um leve tremor, às vezes não conseguia articular muito bem uma ou outra palavra. Então, já tinha um problema instalado lá atrás que foi passado despercebido. Só que hoje, ali na sua maioridade, veio aparecer já junto com a disfagia. E daí, pra gente reabilitar isso, aí é um processo mais moroso, né? Quando a gente consegue reabilitar. Tá, então vamos falar do paciente que já tem um problema mais grave. A família já enxergou, já viu tudo. O que você explica sobre as alimentações? Inclusive, você trouxe algumas coisas e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre alguns pratos. Ok. Então eu trouxe aqui 3 pratos de alimentos para que nós possamos exemplificar para quem está em casa. Então o que é uma dieta livre que a gente chama, né? Então a dieta livre, ela é uma dieta composta por tudo sem nenhum tipo de adaptação. Então nós temos aqui o arroz com o feijão, tá? Aqui nós temos um purezinho de abóbora, uma batatinha que tá dura, né, que eu preciso mastigar para eu comer, uma carne também que é um pouco mais durinha, então se mastigar vai sair pedaços maiores, e eu tenho uma salada, né, uma salada inclusive picada cortada e grande, bem longa, tá? Então se eu tenho uma dificuldade de mastigação, provavelmente essa salada, essa carne, essa batata, ela vai ser engolida inteira. E aí pense, correndo como que é o risco processo ainda de digestão, o risco de engolir uma batata inteira e mais durinha, porque daí nós não percebemos que aquela pessoa já não tem uma musculatura que está preparada para fazer a mastigação, né, porque vai perdendo a massa. Sim. E a dentição também, né? Não esquecendo. Então, eu tenho um prato desse para uma pessoa que tem disfagia e eu vou dificultar o processo. Então, ela vai comer um pouquinho menos, porque ela vai mastigar, ela vai cansar. É a mesma coisa, eu brinco, eu e correr uma maratona. Eu não tenho esse preparo para correr uma maratona. É a pessoa que está despreparada a pegar um prato desse. E daí ela vai gostar mais do bolo que tem no café da tarde, porque o bolo é macio. É macio. Tá? Um mousse, uma sobremesa, um iogurte. Ela vai optar por alimentos que são mais fáceis para ela no processo da deglutição. Sendo que nesse prato tem todos os nutrientes que ele precisa, mas ele não consegue mastigar. E aí, quando a gente fala, ele já não consegue, e a família às vezes percebe essa dificuldade, e aí a família começa a bater tudo no liquidificador. E daí começa a ofertar nessa consistência, que é a consistência batido, pegou tudo que tem aqui nesse prato e bateu, tá? Tudo. Para fazer aqui uma dieta mais pastosa. Ó, você comeria isso aqui? Que delicioso, ó. É estranho, né? Um dia, 2 dias, um mês, talvez você comeria. Agora pense você todo dia comendo um prato, se nós somos visuais, tá? Eu olho, eu acho bonito, eu quero comer. Eu olho aquele bolo, eu quero comer, né? Então, quando a gente fala em bater, e às vezes a gente entende que a logística do dia a dia de uma casa é difícil tudo junto. Você ficar batendo uma coisa ou outra, né? Tudo separada. Mas não é impossível. Só se colocar no lugar dessa pessoa que está com essa dificuldade de alimentação. Então, veja, todo dia eu tô comendo assim. E isso que ainda aqui tá meio que bonito. Tá até bonitinho. Né? Tá até bonito, tudo misturado junto. Então, a gente sempre fala
que vai chegar um momento que mesmo no pastoso, a pessoa não vai querer mais comer, porque ela perde o prazer. Aqui nós temos todas as coisas, Que mas estão a gente aqui. tem um gosto de tudo e ao mesmo tempo gosto de nada. Misturou Eu não tudo. consigo identificar a batatinha, eu não consigo identificar a carne, eu não consigo identificar que tem um pouquinho de salada batida aqui junto. Não consigo, porque eu não tenho esse paladar de identificar. Então, o interessante é, pelo menos umas 2, 3 vezes, o ideal seria todo dia, né? Montar um prato na consistência pastosa, mas mais agradável De ao cada olhar. alimentação. Então veja, aqui a gente tem a carne que tá bem batidinha, a gente tem o purezinho de abóbora, aqui a gente tem até a alface, mas bem picadinha, no sentido de que quando eu coloco Mistura. aqui junto, ela consegue fica formar um bolo alimentar coeso que vai favorecer essa deglutição, diferente dessa alface aqui, Inteira. que ele vai engolir inteira e às vezes até engasgar, porque parte vai ficar para fora, parte vai ficar para dentro, né? O arroz bem batido também separado, o feijão, a batatinha, tá? Então esse aqui é um prato pastoso que tem o mesmo que tem aqui, mas que se todo dia eu ofertar esse prato, eu vou começar a ter uma recusa. Ele não vai querer comer, só que aí, quando vai perceber, isso já está num estágio muito mais avançado. Ele já perdeu peso, Sim. ele já está em processo engasgando muito mais e com frequência, porque aí ele perdeu o prazer pela deglutição, ele já não exercita mais essa deglutição funcional. Então, o interessante é a gente olhar e ter essa estratégia de fazer esses testes na nossa casa, tá? Então, percebeu? Faz o teste, oferta essa alimentação e vê se vai ter algum tipo de resolutiva diferente. Tá, então eu não posso dar nem essa alimentação dura, que seria ao dente, que a gente fala, né? Nem essa batida, porque no máximo 2 dias depois, no terceiro, não vai querer, porque é um angu, né? Virou tudo um... E esse daqui, que seria o ideal Seria já o ideal. aqui. Exatamente. Então, tem tá, tudo que engasgou tem a lá. primeira vez, eu já passo para esse aqui. Não Seria engasgou isso. a primeira vez. Eu percebi que já vem se engasgando com algumas coisas. Por exemplo, eu percebi que ele não engasga com nada, mas com a carne ele tá engasgando. Então eu vou optar por adaptar essa carne. Ah, Tá. entendi. Ah, eu vi que o arroz tá mais soltinho. O arroz é um perigo, tá? Então eu vou colocar talvez um feijão batido aqui em cima para fazer um bolo alimentar mais coeso, para que ele consiga fazer o bolo, esse arroz não venha gerar um engasgo e ele consiga ter uma deglutição melhor e segura, tá? E aí, lógico, tem dúvida? Procura um especialista para realmente entender o seu caso e fazer essa porque cada adaptação caso é um caso, né? E por isso que as fonoaudiólogas têm que estar preparada para participar desse processo, né? Exatamente. Aí nós vamos falar dos utensílios, né? E eu até trouxe aqui os nossos pratos fundo. Aham. Por quê? Porque vamos pensar num idoso que está perdendo já a mobilidade. Ele vai comer, às vezes, ele vai empurrar num prato raso, vai cair tudo para Cai fora do tudo pra prato, fora. prato raso. Aqui ele tem a lateral que vai ajudar ele a pegar a alimentação. Então tudo isso a gente tem que pensar também. Eu tenho um idoso que ele já não consegue fazer esse movimento aqui com a colher, ó. A colher, Ó, nem vendo? a mão vira, nem a colher. Então, ele tem uma disfagia, tá? Ele vem aqui, ele tem que virar a mão. Só esse fato dele ter que parar para pensar nesse movimento pode gerar um engasgo. Então a gente pode adaptar uma colher simples, isso tem para vender, mas pode ser feito em casa. O que eu peguei aqui? Uma colher de plástico, aqueci no fogo e só virou. virei. E aqui eu fiz um rolinho de EVA, tá? Encaixei aqui para deixar mais grosso, Aham. para que ele tenha uma melhor pega. E aqui com essa colher ele não precisa fazer isso aqui. A colher porque, já ó, tá virada. A colher já tá virada. Então já favorece Excelente ideia. mais ele nessa alimentação. Ele não precisa virar. Quando a gente vai para o líquido, a gente vai pensar no copo, na xícara que a gente tem em casa, e daí a xícara, ó, ela é reta, tá? Então toda vez que eu vou tomar, olha aqui a minha cabeça como vai. Ela tem que ir para trás, porque senão meu nariz vai bater aqui, Certo. né? Ou entrar, né? Ou entrar. Então nós temos as possibilidades de ter os copos adaptáveis. Quais são os copos adaptáveis? Esses copos que tem esse corte, porque ele encaixa, ó, eu não preciso mexer a minha cabeça, então o copo vira. O nariz não... E o nariz, eu não preciso fazer isso aqui para tomar. Porque às vezes só o fato de eu fazer isto com a minha cabeça, o alimento já escorregou e eu já engasguei. Então, são detalhes que a gente precisa olhar. Então, tem esse copo de alça que facilita eles a segurar,
né? Porque às vezes não tem mais essa mobilidade De para pegar um copo. Então tudo isso favorece. E para o líquido, observou que ele está engasgando com o líquido. Tem um pozinho, que é o espessante. O espessante, a gente modifica a consistência de qualquer tipo de líquido. Então, café, chá. Ó. Então, aqui eu até vou colocar aqui, ó, o líquido, ele aqui tá líquido. E aí eu percebi que com o líquido ele tá engasgando. Eu vou colocar o espessante nessa água. E essa água, ela vai sair do líquido para um estágio mais grosso, para favorecer essa deglutição. Então, tem casos de pessoas com disfagia que eles comem água e eles conseguem se hidratar. Porque acha Então, que é ó, alguma coisa então aqui, dura, ó, né? É uma gelatina. a água vai mudar de consistência. É a mesma água, vai ter todo o processo de hidratação. Muda o sabor? Alguns espessantes modificam o sabor. Então, nós temos espessante à base de amido de milho, que Aham. inclusive até constipa em alguns casos. E tem os espessantes à base de goma xantana, que ele é melhor e realmente ele não deixa um sabor. Mas tem alguns que relatam que sentem sabor de água com trigo, porque muda a consistência. Sim. Então, qual que é a nossa ideia, né? De repente oferta um suco, né? Faz um uma- suco, um chá, para que não fique tão forte esse sabor, porque esse vai ser a forma que ele vai tomar água. Então, ele vai comer a água. A água, ó, ela muda de consistência. Então, ó, E ela não fica escorrendo. não fica escorrendo, tá? Ela cai de Perfeito. bloco. Então, são estratégias no dia a dia que a família pode ter para motivar uma alimentação com mais qualidade e conforto. Então, pessoal, tá vendo? Tanta coisa nós aprendemos hoje. Eu acho que não custa você aí que tem essa possibilidade de levar para uma outra pessoa, ou conhece alguém que precisa, né? Esses ensinamentos. Então, não deixa chegar na comida pastosa. Faz uma coisa mais bonitinha, o pratinho aí ficar bem bonito e que o seu idoso, a pessoa que tiver necessidade desse tipo de alimento, possa fazer. Você ir de casa, eu desejo que você tenha aprendido, tenha gostado desse programa. A doutora Karina é uma pessoa especialista nesse caso, então eu vou trazê-la sempre e tá aí tudo escrito bonitinho para você poder encontrar também com a Karina. Não é isso, Karina? Obrigada, Maria Lúcia, mais uma vez. Obrigada ao público do Maturidade e parabéns por esse programa incrível que leva Obrigada informação a nós. tão necessária. Nós é que agradecemos, né, pessoal? No próximo programa tem mais. Até lá!